Bom, boa noite a todos. Meu nome é Marina, estou aqui na noite de hoje, né, representando a Biblioteca Central, que em mais uma sexta-feira está aqui, né, fixando a nossa parceria com o Departamento de Filosofia na série de Sextas-feiras Filosóficas, tá? Hoje nós temos como tema de apresentação a vida como um bem supremo no contexto pós-moderno, que vai ser apresentado pela nossa queridíssima professora Lilian Maria Mussé, que possui graduação em História pela Universidade Federal de Rondônia, mestrado em História pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado no programa de pós-graduação em Desenvolvimento Sustentável, Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Rondônia, tem experiência na área de História, com ênfase em História Regional, História do Brasil, atuando principalmente nos seguintes temas: História, Cultura, Memória, Migração, Religião e Gênero. Então, agora eu vou passar a fala para a professora Lilian. Boa noite a todos e a todas. Estou sendo ouvida bem? Tá bom o som assim? Sim, professora. Vocês podem confirmar bem que estão ouvindo a professora? Sim, o pessoal está confirmando também. Tá bom, então. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite pelo Departamento de Filosofia, através da aluna Sara Helena, mais os professores, o professor Leno. Agradecer também aos alunos da graduação, do mestrado e tantos outros que estão participando, dando apoio. Para mim é uma alegria muito grande e uma honra também. Agradecer também à equipe da biblioteca, que está dando todo o suporte técnico para que isso possa ser desenvolvido de uma forma tranquila, né? E sobre o tema de hoje, é um tema que eu estou, embora que no currículo eu tenho a minha formação na área de História e em História Social, minha primeira graduação é Filosofia e Teologia, que era na época que os cursos não eram reconhecidos, né? Então, é por isso que eu chego até aqui, e sou uma estudiosa na questão de Hannah Arendt, né? Não vou dizer que sou especialista porque eu não sou, mas dentro da questão de estudo, eu vou tecer alguns comentários, algumas coisas, né? E depois eu vou deixar a palavra aberta para fazerem as considerações ou perguntas. E eu inicio, então, essa leitura a partir de Hannah Arendt, né? E essa famosa frase dela, ninguém tem o direito de obedecer, que está em alemão, logo perto dela, né? Niemand hat das Recht zu gehorchen, que quer dizer que não é só obedecer, mas também no sentido de escutar e obedecer. Ninguém tem esse direito. E ao longo da nossa conversa, a gente vai entender o porquê, né? Dentro desse contexto moderno, pós-moderno, que ela nos apresenta. Pode seguir outro. Essa pintura ali é uma pintura que foi encomendada, né? E é uma pintura muito bonita, de Hannah Arendt, né? E que retrata muito o jeito dela, sempre com o cigarro na mão, e essa frase que ela vive dizendo. Primeiramente, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos ver os dados biográficos de uma forma rápida, depois a gente vai ver as obras dela e os pensamentos principais que a gente vai trabalhar. Então, Johanna Arendt, mais conhecida como Hannah Arendt, ela nasceu em 1906, né? É no subúrbio da Alemanha, depois a família foi morar na Prússia, e a origem dela é judaica. Em 1951, ela naturalizou-se americana por questão de sobrevivência, né? Isso acho que toda a parte biográfica não é
complicado, todo mundo já deve ter visto. Em 1975, ela veio a óbito nos Estados Unidos, e ela é tida muito precoce, porque quando a mãe dela faleceu, ela diz assim para a mãe: pense, isso acontece com muitas mulheres, porque é um período de muita, vamos dizer assim, um período crítico, de uma estabilidade política crítica, né? Hoje a gente vive a pandemia, mas na época era época de guerras, né? E essa época de guerras a gente também poderia classificar como uma pandemia onde a insegurança existe, a tecnologia é avançada, mas a insegurança pessoal existe, né? Com 14 anos, ela leu a obra de Kant, por qual ela também foi influenciada por vários filósofos, a Crítica da Razão Pura. Pode passar. Em 1924, ela foi aluna de Heidegger, que teve uma grande influência também dentro da formação intelectual dela. Ela vai, tipo assim, não vou colocar todas as datas, embora esteja ali, mas ela tem uma trajetória dinâmica de vida, que a gente poderia dizer, no sentido de estudo, no sentido de pesquisa, né? No sentido de não estar satisfeita com a ordem estabelecida, né? Que se questiona muito, né? Tanto assim que em 1933, quando Heidegger ele adere ao nazismo e se torna o primeiro reitor da Nacional Socialista da Universidade de Freiburg, ela se afasta da filosofia e vai lutar contra a questão da resistência antinazista, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele influenciou na vida dela intelectual, na vida acadêmica, mas ela sabe discernir o que é preciso ser feito, né? Em 33... Oi? Professora, só um minutinho. Jandi, desabilita que você está apresentando, tá? Como é que é? É porque outra pessoa clicou para apresentar. Edna, tu clica novamente para apresentar, Edna? E aí, Jandi, eu vou pedir para você tirar dessa habilitação, tá? Senão a gente não consegue acompanhar a fala da professora. Clica lá de novo para mim, Edna, por favor. Maria Luísa, a gente já deu o recado quando a gente enviou o link da sala para que todos entrem com a câmera e o microfone desligado. Por favor, não apertar na opção apresentar, tá? Porque aí senão atrapalha aqui a apresentação. A Edna já está tentando normalizar aqui para voltar o slide. Enquanto ela volta os slides, eu só vou comentar, né? Porque senão fica um vazio, não é verdade? Sim, então, né? E daí, enquanto ela vai... porque para habilitar novamente sempre demora um pouquinho. Então, dentro desses dados biográficos, como eu disse, a vida dela é uma vida dinâmica, que ela era muito questionadora, dentro desse momento que ela viveu, né? Quer dizer, no início do século XX, até 1975, é um período
de grande instabilidade, mas é um período de muita riqueza no sentido de pesquisa, tanto na questão vamos dizer assim, de todos os acontecimentos, dos eventos mundiais que aconteceram, e onde ela não deixa passar esse momento, ou esses momentos, ela vive esses momentos. Tanto assim que estudar Hannah Arendt não é tão fácil, porque ela exige uma postura nossa, né, de, vamos dizer assim, de visualizar o contexto da época e esse contexto ser analisado e não se deixar levar pelo contexto, onde ela questiona essa questão da ciência, quer dizer, e inclusive da história e memória. Quer dizer, qual é a função da história? Qual é a função da memória, né? Então, ela assim, ela circunda pela Europa, né? De pequena vai para a Prússia, depois se naturaliza também americana. Ela passa por Praga e Genebra até chegar a Paris, né? Onde ela vai trabalhando com assistente social e onde ela trabalha com crianças judias expatriadas, né? Que faz parte do pensamento dela depois. Em 1940, ela casou-se com o professor de História da Arte, o filósofo Heinrich Blücher, né? Então, ela, vamos dizer, sobre o aspecto de gênero, sobre o aspecto feminino, ela é bastante questionadora e ela é do contra, que na época dela, desculpem, que na época dela tinha que ser o casamento perfeito, né, de véu, grinalda e também na igreja. Né? Então, pode passar no outro, isso. E quando a França é ocupada pelos nazistas, novamente ela tem que fugir, certo? Então, ela vive ela é expatriada de uma circunstância bastante difícil. Só que essas dificuldades, que é interessante a gente perceber, nunca a deixaram abalar. Ao contrário, quando a gente chama hoje, ela tem resistência e resiliência, né? Então, dentro desse contexto, ela tem as principais obras. O Conceito de Amor em Santo Agostinho é a tese dela. Em 1951, Origem do Totalitarismo, né? É uma obra muito interessante, porque ela vai analisar os regimes totalitários, o que significa isso dentro desse contexto mundial. 1958, A Condição Humana, é um livro, é uma obra, vamos dizer assim, das mais referenciadas e mais citadas e mais questionadas. É onde a gente também está trabalhando hoje com ela, né? Em 61... Em 61, ela trabalha entre o passado e o futuro. Uma questão de 63, Reichmann, Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, que deu uma grande polêmica. Só um instantinho. Vocês me perdoem, porque eu estou muito gripada, quer dizer, já estou no final, mas a tosse fica como lembrança, como memória, sabe? Então, dentro das obras que a gente está percebendo, né, que a gente está vendo, tem várias obras, todas elas são questionadoras e nos levam a pensar, né? Então, como eu estava falando, aqui que a mais
vamos dizer assim, dentro de Eichmann, em Jerusalém, o julgamento dele, que deu uma grande, vamos dizer assim, uma grande reviravolta entre os próprios judeus, e ela analisa como também todas as outras obras. A Condição Humana é uma obra que sempre está sendo relida, tem várias teses produzidas, vários trabalhos que estão sendo feitos, né? E assim a gente vai. Pode ser a outra. Então, eu vou colocar agora, que a gente pode ver no próximo slides, que é o contexto mundial do século XX. É interessante a gente contextualizar, porque visto, vamos dizer assim, eu sou suspeita a falar, né, porque a história, vamos dizer assim, ela dá essa base de entender o contexto mundial. O século XX é um século de um período de intensos avanços e conflitos. Né? Então, vem o século XIX, que é o palco da modernidade, de vários eventos, e o século XX ele vai coroar com tudo isso. Onde nós vivemos as duas guerras mundiais, né? E onde a gente tem a bomba atômica, onde se tem um mundo dividido em comunismo e capitalismo, onde se tem, de um lado, nós temos o nazismo na Alemanha, do outro lado, nós temos o stalinismo na União Soviética, os regimes totalitários, que ela coloca os dois, tanto o nazismo como o stalinismo, sabe? E reúne toda essa questão religiosa, toda essa questão do imperialismo e do totalitarismo. Esse século é um século que traz até hoje, né? Traz até hoje várias consequências e vários momentos de pesquisa em todas as áreas, ou vários temas de pesquisas, né? E aí onde eu diria que Hannah Arendt, ela foi feliz em trabalhar essas questões. Então, o século XX é um século, vamos dizer assim, riquíssimo. Alguns historiadores, alguns pensadores viveram esse século, por exemplo, quem é da história sabe, e também da filosofia, Erich Hobsbawm, né? Que tem várias obras produzidas, que também viveu todo esse século, sabe? Então, nós temos umas figuras, uns bustos históricos, uns bustos filosóficos, que nos dão essa grande contribuição como análise desse século, como inovação de pensamento desse século. Então, isso que é muito interessante a gente perceber nesse contexto mundial. Nas obras dela, de Hannah Arendt, é que a gente vai ver e vai perceber que esse século está presente em todas as obras dela, no pensamento dela, na pesquisa dela, certo? Então, a gente vai passar por outros slides agora, onde eu só vou colocar as ideias revolucionárias, né, de Hannah Arendt, e depois eu vou trabalhar de uma forma mais pertinente cada item, né? Mas as principais ideias dela, e começa com poder e violência, os estudos sobre os direitos humanos e cidadania no direito internacional, a realidade apátridas, desculpa. Então, onde tem todas as convenções e declarações, a construção da nova cidadania, por que isso acontece, a massificação, o direito a ter direitos, né, que é a consequência da nova cidadania, a massificação da sociedade, outro tema muito discutido, a banalidade do mal, a não clareza dos conceitos históricos, que quando ela vai analisar os eventos como processo, não como causalidade,
a história-memória, a questão do homo faber, né, que produz coisas, e onde, em decorrência de produzir coisas, a alienação do mundo, o conceito de processo homo faber emerge da modernidade, ele constrói coisas para si, mas ele vai se afastando, onde se tem a produção das coisas mundanas, e onde ela vai colocar no capítulo 44 o fracasso do homo faber, o princípio da utilidade das coisas que são fabricadas, a dor e o prazer, a superação da dor, o que o homem quer, quer dizer, o que nós queremos, porque nós temos medo da dor, a vida é o critério supremo ao qual tudo mais se subordinou. Pode ser o seguinte, pelas suas obras, o homem pensa que ele adquire sua identidade com o processo de civilização, no sentido de imortalidade, aí eu já coloquei antes, né, dentro dessas ideias, o vínculo dos utensílios, a utilidade pela serventia, o mundo é o fruto do artifício humano, e pois hoje o que importa não é a imortalidade da vida, mas o fato de que a vida é o bem supremo, né? Que onde a nossa conversa, ela gira em torno dessa vida do bem supremo. Não é no sentido, logicamente, de autoajuda. Só um momentinho. E tem as referências bibliográficas. Eu peço escusas porque quando a gente fala, a tosse começa a vir, né? Quando não é para vir. Então, a gente sai dos slides e onde eu vou trabalhar agora livremente, certo? Estão me entendendo? Então, tá. Então, dentro dessa, assim, eu parti estudando, né, sobre a questão a vida como bem supremo, na condição humana de Hannah Arendt, dentro do capítulo 44, em que trata da transformação da física em astrofísica, das ciências naturais em ciência universal, né? Porque não é só a observação, mas é onde se tem a cientificidade. E onde Hannah Arendt aborda a vitória do homem, do animal laborans, porque com o enaltecimento da vida ativa, o labor veio a ser precisamente aquela atividade a ser promovida à mais alta posição entre as capacidades do homem, ou dentre as capacidades humanas, a vida invalidou todas as outras considerações. O homem, ele se descobre, ele se sente importante, ele vai começar a perceber o mundo de outra forma, né? Hannah Arendt coloca no processo de secularização, é o declínio da vida da fé cristã, inverteu a antiga relação do homem e o mundo, promovendo aquilo que era mais mortal da vida humana, levando à imortalidade, ocupada até então pelo cosmos. Então, era a vitória da fé cristã no mundo antigo, e proporcionou esperança para aqueles que sabiam que seu mundo estava condenado.
porém, causou um desastre para a estima e a dignidade da política. Por quê? A vida política para Hannah Arendt é muito importante no sentido, ela se diz que ela é a teórica da política, né? O sentido da vida da sociedade é dentro da vida da política. O que ela quer dizer? Que desde a era cristã, para afastar as pessoas da política, se coloca a questão individual. Não que não tenha que ter a questão individual, mas sem exercício da política. Essa concepção parte da visão pecaminosa da vida, da natureza pecaminosa do ser humano, e aborda como se essa imortalidade humana era inútil devido ao pecado original. Então, tira a pessoa do contexto da política, do contexto da sociedade, e leva para uma questão, se voltar sobre si mesmo, como se fosse um espiritualismo, não uma espiritualidade, e inserido dentro do contexto da política. Para dar um sentido também de imortalidade, para dar um sentido também de salvação. Então, a vida individual, ela passou a ocupar a posição antes ocupada pela vida do corpo político. E ela afirma: é como se os antigos cristãos, pelo menos Paulo, era cidadão romano, houvesse conscientemente basado o seu conceito de imortalidade no modelo romano, substituindo a vida política do Estado pela vida individual. Né? Por que eu estou colocando nesse sentido? Para nós pensarmos, dentro desse nosso contexto, o que está acontecendo? Né? Para onde as pessoas estão se voltando? Como é que as pessoas estão questionando dentro desse contexto que nós vivemos? O corpo político, ele dá uma imortalidade apenas potencial, porque pode ser confiscado em decorrência de transgressões políticas. Também a vida individual, com a queda de Adão, né, com o pecado de Adão e Eva, que é muito abordado dentro da visão cristã, a sua imortalidade é garantida a partir de Cristo, né, onde tem a vida nova. Então, sempre se tem um aporte para a pessoa se respaldar e a pessoa se colocar. Então, ela volta sobre si mesma e esquece a vida política. Ela esquece de contextualizar essa vida política. Segundo a Arendt, o cristianismo nunca desenvolveu jamais uma filosofia positiva do trabalho, né? O trabalho, ele foi colocado como uma questão individual e uma questão de pecado, uma questão de castigo. A dor do parto é um castigo, porque a mulher pecou. São as visões tradicionais que se tem, tradicionalistas, vamos dizer assim, e que hoje, de vez em quando, você ouve isso ainda, né? Então, sempre vem essa, vamos dizer assim, a vida privada, ela se sobressai da vida política. A sociedade não consegue fazer uma análise dessa contextualização toda. O trabalho, vamos entrar na questão do trabalho, é a modificação dos desejos íntimos, né? Porque o trabalho transforma. Não é só uma questão de tortura, onde ela organiza, sistematiza a condição humana em 3 aspectos: o labor, o trabalho e a ação. O labor
é o processo biológico necessário para a sobrevivência do indivíduo e da espécie humana. O homem sai para caçar, a mulher cuida do seu neném, vai se virando, porque são atividades necessárias para a sobrevivência. O trabalho é a atividade de transformar as coisas naturais em coisas artificiais, é produzir. Assim, o trabalho não é parte essencial do homem. É uma atividade que o homem impôs à sua própria espécie, ou seja, é o resultado de um processo cultural. Só para contextualizar um pouco, nós temos hoje inúmeros, milhares de resultados do trabalho, né? E eu pergunto, você fazendo referência à questão da vida, da vida como bem supremo, até onde essas coisas produzidas, elas estão realmente ajudando as pessoas, a população a viver. A ação é a única atividade que se exerce diretamente entre as pessoas, sem a mediação das coisas ou da matéria. Corresponde à condição humana da pluralidade. É a necessidade do viver entre seus semelhantes, sua natureza é eminentemente social. Nesse sentido, a Arendt, ela vai nos dar alguns exemplos no conceito de labor, né? Então, a pergunta que a gente faz, qual é a diferença entre um pão e uma mesa? Então, a mesa, ela pode durar muitos anos. O pão não, o pão dura só um momento, portanto, né, para ser consumido. O trabalho é a força que se gasta para produzir a mesa. Então, a mesa é um bem que fica bem mais tempo. O labor, ele é a força despendida para produzir o pão. A mesa é objeto material produzido para o uso cotidiano e ele ocupa um lugar. O pão é elemento produzido para a questão da sobrevivência das pessoas, ou qualquer outro alimento, para se manter vivos, né? Ele não vai ocupar um lugar no espaço, ele é para sua sobrevivência. E sem contar ainda que esse alimento, ele vai transformar em energia do corpo, né? Então, os bens de consumo, eles são para a vida humana os objetos de uso para o mundo do homem. O bem do consumo, de consumo é o pão e o objeto é a mesa, né, no qual eu uso para fazer outras coisas, para preparar alimentos. O pão é símbolo para a vida. A questão da mesa, ela é um condicionante para que eu produza outras coisas. Então, quer dizer, o ser humano, ele vai sempre produzindo mais questões, vai produzindo mais artefatos, né? Então, dentro dessa distinção entre labor e trabalho, né, o labor é o pré-requisito do trabalho, certo? Quer dizer, em alguns termos, pode existir trabalho sem labor, ainda que seja possível o inverso, mas geralmente o labor e o trabalho andam juntos. Só que o que se observa, se o trabalho consiste em produzir artefatos, produzir coisas, né? Então, nem sempre eu vou produzir com prazer, porque quando eu vou fazer um pão, eu vou amassar esse pão com prazer, porque eu sei que ele vai alimentar a minha família. Se eu vou fazer canetas, ou se eu vou fabricar chinelos, de repente eu não tenho acesso a esses bens, mas eu faço porque eu preciso trabalhar. Pode ser com o tempo eu consiga gostar desse tipo de trabalho, mas se torna um trabalho mecânico.
esse trabalho mecânico, faz parte da materialização de todas as coisas, de transformar a natureza em coisas, né? Então, o homem, ele domina a natureza. Como ele vai dominar a natureza, cada vez mais ele vai produzindo coisas. O nosso celular, por exemplo, que cada um de nós tem, da qual essa tecnologia que nós utilizamos, ela é muito boa, né? Só que até onde ela, vamos dizer assim, é realmente quem faz parte dessa produção, desse fabrico, vamos dizer assim, dessa tecnologia, ou dos diversos aparelhos que são fabricados, se essas pessoas sabem o que elas estão fazendo, né? Se o trabalho infantil, que muitas vezes é escravizado para recolher a matéria-prima, até onde ela sabe o que está fazendo e se é labor ou é um trabalho para subsistência, né? Então, é essa questão que hoje nós nos questionamos. Então, o labor é onde você vai fazer coisas para sobreviver, você, sua família, sua clã, todo mundo. O trabalho vai significar produzir coisas, porque esses objetos têm que durar, eles vão ter uma durabilidade. Lógico, o celular, no momento que você compra da loja, daqui a uns dias, já na mesma hora, ele já não tem o mesmo valor, porque ele já está obsoleto, já tem outro no lugar dele, mas ele é para durar até um tempo. Então, isso faz parte do fabrico, né? Faz parte da produção, que o homem tem que sentir-se sempre produzindo. Então, tanto a ação, segundo a Hannah Arendt, tanto a ação, o labor e o trabalho, eles estão relacionados com o conceito da vida ativa, né? O que é a vida ativa? Manter-se ocupado, fazer coisas, mas fazer coisas não significa que você tem que fazer coisas que devem durar para sempre. Para os antigos, a vida ativa é ocupação, né? Tanto assim que tem um ditado que diz que o ócio, ele nem sempre é bom, né? Como é que é a pessoa que está sem fazer nada é a oficina do demônio, que é essa questão de estar ocupado, que tem que estar inquieto, que tem que estar no desassossego, no sentido de sempre estar ocupado para fazer alguma coisa. Então, aqui dentro dessa questão da vida ativa, né, sai a questão da vida contemplativa, porque quando o homem, dentro do labor, por exemplo, a costureira, ela vai fazer um quadro de arte, alguém vai pintar, alguém vai fazer uma obra de arte, a costureira vai fazer um belo do vestido, o artista, ele vai pintar um quadro muito bonito, né? Ele vai imprimir o seu desejo, a sua criatividade. E assim várias atividades. Então, isso ali faz parte do labor. Então, isso você não está com interesse se vai valer dinheiro ou não. Você imprime a sua individualidade, você imprime a sua criatividade. Com o fabrico das coisas, dentro do mundo tecnológico, e a Hannah Arendt, ela viveu no mundo moderno, e hoje nós estamos no mundo pós-moderno, é onde o que vale é o fabrico de grande quantidade.
Então, o artista, ele vai fazer um quadro por encomenda, né? Por exemplo, tem um filme muito interessante, Modigliani, né? Onde aparece muito bem. Modigliani é um grande artista que viveu no período de Picasso, e onde Picasso e os amigos dele do clube, né, já no início do século XX, eles competem para ver quem é que vai ganhar o concurso que eles estão fazendo de pintores. Modigliani não está nem aí, ele é tido como um grande cachaceiro, ele morre por causa da bebida mesmo, sabe? Só que ele pintava por amor, ele pintava onde ele imprimia a sua criatividade, e ele não estava preocupado com dinheiro, né? Então, é nesse sentido que nós poderemos compreender Hannah Arendt, dessa questão do labor. Então, até um tempo, o labor e o trabalho estavam, vamos dizer assim, eu diria, interligados. Eu vou trabalhar numa profissão porque eu gosto, mas eu preciso sobreviver, né? Tem tudo isso, né? Mas eu vou, em primeiro lugar, eu vou fazer alguma coisa que eu posso produzir, que eu gosto. Mas aí entra a questão do trabalho, porque o trabalho vai dar a sensação, como diz Arendt, de continuidade, né? O labor, talvez pode ser, como a gente falou antes, algo momentâneo, e aí entra a questão do trabalho, porque vai dar o sentido de imortalidade. Isso, nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, a Hannah Arendt coloca isso ali, porque onde o ser humano, o homem, né, o homem como raça humana, ele percebe que ele fez alguma coisa. Então, ele deixa, que a gente diria hoje, a herança. O que é a herança? Herança nada mais é aquilo que você deixa para o outro, né? Você deixa para alguém alguma coisa que não precisa ser só questões materiais, mas são questões culturais também, certo? Então, voltando nesse sentido, aí onde a gente tem a vida contemplativa. Só que essa vida contemplativa, ela vai sendo substituída pela vida do fabrico, de fabricar coisas, né? Tanto assim que na visão grega, no mundo grego, os escravos, eles não são considerados homens porque a maior parte de seu tempo era executavam tarefas que visam somente a sobrevivência de si e dos outros. E é destituído do conceito grego de homem, mas por outro lado, ele não deixa de ser humano. Ele é humano, mas ele não é considerado um cidadão, vamos dizer assim, né? Dentro da questão da cidadania. O que era ser cidadão no tempo do nazismo, né? Quem eram os judeus no tempo do nazismo? Eram expatriados. Como eles podiam ser cidadãos? Certo? Porque é o homem que é aquele que tem tempo para pensar, refletir e contemplar, né? A dignidade humana só é conquistada através da vida contemplativa, reflexiva, uma vida sem compromisso com fins pragmáticos, né? Na sociedade, isso dentro da visão de Hannah Arendt, na sociedade industrializada, o trabalho intelectual também é trabalho manual, por causa de que alguém tem que pensar a máquina, alguém tem que pensar um produto, né? Alguém tem que trabalhar no sentido ideológico para organizar a produção. Então, começa a ser também colocado como um trabalho manual, quer dizer, em outras palavras, um trabalho pragmático, né? Então, nesse sentido, pela obra, o Homo Faber, o fabricador de objetos, rompe com o anonimato.
onde estava imerso como simples animal trabalhador, o animal laborans. Quer dizer, em outras palavras, a costureira, que está lá no fundo, na sua casa, fazendo vestido, né? Que faz, de vez em quando, faz um vestido para a vizinha, para sua filha, e assim por diante. No momento que ela entra na sociedade industrializada, que ela vai competir com o trabalho, ela, ela sai do anonimato. Ela não é simplesmente uma artesã, mas agora ela tem uma relação com a produção, com uma pessoa importante. Isso dentro do universo que se constrói ideologicamente, né? O artesão, aquele que fazia os sapatos, né? Aquele que era o que a gente chamava que fazia os paletós, que era como é que a gente chama ainda? Que era, não era o costureiro, mas que o alfaiate, por exemplo, muito bem valorizado. Quando chega a indústria, ela tira tudo isso e ele sai do anonimato, né? Em todas as nossas cidades antigas, todos nós devemos ter em mente que nós tínhamos as costureiras, os alfaiates, né, que eram considerados finos, faziam roupa chique. Com a indústria, vai se tornando, sai do anonimato, mas entra num outro anonimato, entra na sociedade massificada, conforme a Hannah Arendt coloca, a gente já vai ver. Então, vamos dizer assim, esse objeto fabricado pelo homem resultou da intervenção do homem na natureza e consegue violência sobre ela. Quer dizer, ele vai violentar a natureza, ele vai violentar vamos dizer assim, o meio ambiente, né? Hoje a gente diria, ele vai violentar para usar esse meio ambiente, para usar o que o meio ambiente oferece, e onde ele vai produzir artificialmente um artefato. A fabricação, a obra, é a própria transformação da natureza pelo homem, e a sua obra e a sua condição é a mundanidade. Ele vai produzir para o mundo, ele não vai produzir para pessoas A, B, C, etc. Não, ele vai produzir para o mundo. Ele vai sentir-se importante porque ele está produzindo muito, mas, como eu disse antes, ele sai do anonimato de artesão, de trabalho manual, e entra num outro anonimato, que é a questão da massificação. Ao fabricar, então ele vai fabricar coisas artificiais, que pode servir como não pode servir. Ao fabricar objetos de uso dotados de certa durabilidade, né, construindo um mundo humano, o homem inaugura sua identidade humana, aí ele se identifica com isso, certo? As coisas do mundo, em forma de mundo, estabilizam a vida humana e constituem, de certo modo, sua identidade, né? Então, antes ele vai dizer assim, não sou nada, agora eu sou alguém. No final do mês eu ganho um salário, eu sou registrado, ou eu sou reconhecido, etc., né? Então, a durabilidade das coisas, veja bem, das coisas do mundo define a objetividade dos objetos. Em outros termos, o homem assume sua identidade como homem ao fabricar objetos de uso, ao mesmo tempo que instaura nessa reificação a autoridade, reconhecendo um outro que si mesmo. A fabricação, obra do Homo Faber, consiste em reificação, que está na condição humana, na página 152. O que é essa reificação? É a violência refletida ao fabricar formas que imprimem na matéria da natureza o relevo artificial da cultura, pela violência
através do domínio sobre a natureza, o homem descobre a sensação de força, de poder, de sensação pela pena, de pena dolorosa, de esforço penoso sofrido do trabalho, externando esse vigor acrescido pela ajuda dos instrumentos por ele fabricados. O homem parece sentir-se em segurança no seu mundo, lhe dá essa falsa segurança. Pela obra, o homem assegura para si a sua presença, né? Sua presença no mundo. E aí eu avanço um pouquinho, onde vai dizer assim, você não tem um trabalho, você não tem uma carteira assinada, que a gente sabe que tudo isso hoje tem que contar para a nossa aposentadoria, você não é reconhecido. O que é ser cidadão? Né? Onde está a vida? A obra introduz permanência e estabilidade no mundo. E pela obra, o homem adquire sua identidade como criador da civilização. Então, é muito compreensível, né? Quem não está dentro hoje, nos meios das redes sociais, ele não é nada. Ele está fora do mundo civilizado, né? Qual é o conceito de civilização hoje? Há 40, 30 anos atrás, se chamava que os índios não eram civilizados. Mas quando você vai ver a relação que eles têm com a natureza, a relação que eles têm com as outras pessoas, eles eram mais humanos do que nós, não indígenas. Quem começou a matar? Quem começou a fazer atrocidade nos povos tradicionais? Quem comete hoje ainda atrocidade aos povos tradicionais? Né? Então, quem é o civilizado? Porque a dona Mariazinha, que é analfabeta, ela não sabe operar um celular, ela não tem rede social, ela não é cidadã, ela não produz. Aquela que está lá no sertão, ou que está na roça, né? Ou que está em casa, ela não produz, certo? Então, são os conceitos que nós temos que rever. Como é que nós trabalhamos isso dentro de uma sociedade pós-moderna? O que a sociedade pós-moderna ela nos oferece? O que ela valoriza, certo? Então, são criados modelos de desenvolvimento da atividade de fabricação, né? Onde se multiplica, né? Onde vai se repetindo, mas todos os dias, assim, os fabricos, eles têm que ter uma nova atração para não ser repetitivo, embora seja repetitivo, porque senão as pessoas enjoam, né? Então, é um mundo pós-moderno que está em constante dinâmica, em constante transformação, e como diz Bauman, produz uma sociedade líquida, que não tem essa liquidez, ela vai se desvaindo, ela vai se... Hoje eu sei, amanhã já está descoberto, né? Então, o fabrico, ele tem que ser sempre instrumental, ele tem que servir para alguma coisa, mas até onde ele serve? Os utensílios são fabricados e projetados em vista do produto final. Quer dizer, então, se eu tenho esse livro, né? Se eu tenho esse livro, você pode pesquisar na internet, essa aqui é a edição de 95, ele não é mais preto, ele hoje já tem um outro, tem um outro design. Por quê? Porque se ficar sempre no mesmo jeito, não chama atenção. Então, tudo é fabricado para chamar a atenção. Tem que ser multicolorido. Isso é o livro, né? Porque hoje, uma parte, nem todo mundo gosta de ler, e aí precisa investir para ver se chama a atenção e as pessoas leem, porque
ler um livro todo, né, dá muito trabalho. E aí, como Hannah Arendt coloca, precisa de muita habilidade, precisa de senso crítico, precisa, na verdade, passar por um processo, não é causalidade, não é eu ler esse livro em vista de um trabalho, em vista de uma nota, mas essa obra eu leio em vista da minha própria formação, né? Eu posso ter 80, eu posso ter 20 anos, mas eu tenho que ler para a minha própria formação. Então, esse produto final, né, ele sempre tem em vista de alguma coisa, é inerente isso, né? A própria fabricação, ela sempre vai ter o meio e o fim, né? Enquanto o Homo faber, o homem instrumentaliza, né, constrói um mundo de coisas, utensílios, ele emprega todas as coisas como instrumentos. Isso acarreta um rebaixamento das coisas à categoria de meios e perde seu valor em si, seu significado. Ou então, seu significado é definido pela serventia, certo? Por aquilo que serve. Em última análise, pode acontecer que não só os instrumentos, mas todas as coisas e forças da natureza tornem-se um meio para se obter um fim. Trata-se da generalização da experiência de fabricação, na qual a utilidade e a serventia são critérios últimos para a vida e para o mundo dos homens. Então, pela fabricação das coisas é que vão dando, o trabalho humano é que vai dando forma. Quer dizer, aí entra o poder, vamos dizer assim, do humano, que ele é o rei do universo. Ele vai fabricar, ele vai transformar, ele vai dominar, né? E nessa fabricação, onde ele vai sempre tentar conseguir, por meio de articulações dos meios, para chegar aos fins almejados, né? Uma outra questão dentro da fabricação, ele ganha, como eu falei antes, ele ganha assim, um espaço na sociedade, né? Mas ele também vai ter um isolamento. Ele vai ter um isolamento dentro desse mundo pós-moderno, porque é mais um que está ali trabalhando, né? Então, esse isolamento do fabrico, ela não coloca como uma questão individual, mas esse Homo faber, ele tem sua esfera pública dentro desse mundo público, porque eu vou trabalhar, eu vou fabricar de acordo com aquilo que me é imposto, com aquilo que tem o fim. Eu vou utilizar os meios e aí eu vou fabricar, não conforme, não vou fazer o terno conforme o seu Alfredo, mas eu vou fazer um terno que sirva para todo mundo. Então, eu vou numa loja e lá tem 300 ternos, todos da mesma coisa, só tamanhos diferentes. Se eu fizer o terno para o seu Alfredo, eu vou tirar medidas certíssimas, de acordo com o físico dele. Na indústria se fazem vários ternos que servem, né, e onde começa o manequim. E dentro desse manequim é que onde as pessoas entram no anonimato e começa a ter uma massificação, porque meu físico tem que estar de acordo com o físico que cabe naquele terno ou naquela roupa, e onde nós temos toda uma, vamos dizer assim, uma propaganda, um trabalho de massificação das pessoas sentirem-se inferiores ou sentirem-se até prejudicadas por serem baixas, ou por serem mais fortes, ou porque não terem as medidas conforme são ditadas, né? Então, nós entramos num mundo de massificação e, nessa análise, certo? O que vale é eu estar de acordo com
aquele modelo que é colocado, tanto no modelo da esfera social, da esfera pública, né? E dentro vamos dizer assim, da esfera da massificação que é colocado. Então, o, o fabrico, né? Ele é feito pelo contato humano, mas esse contato humano, ele é coisificado. Eu não sei a hora que eu comprei algum utensílio, alguma coisa, né? Tanto faz se é na questão da vestimenta, se é na questão da alimentação, qualquer coisa que eu compro, eu não sei quem está atrás desse trabalho. Porque essa pessoa ou essas pessoas, elas estão num outro tipo de anonimato que é a massificação, né? Então, dentro vamos dizer assim, dessa reificação, que está presente na obra de Hannah Arendt, né? Então, tem a transfiguração, a verdadeira metamorfose, como se o custo da natureza, que requer de tudo, queime até virar cinzas, fosse invertido de modo que até as cinzas pudessem irromper em chamas, né? Então, o que nós estamos presenciando hoje? É tudo muito rápido. A transformação operada pela fabricação, a coisa torna-se objeto de uso. A terra se torna objeto de uso. Tem uma obra que muitos de vocês devem conhecer, de José Souza Martins, o sociólogo, que trabalhou muito a questão da Amazônia, e tem uma obra que se chama Não há Terra para Plantar neste Verão, onde ele analisa, e ele tem razão, quando ele diz assim, antes a terra não valia nada, mas ela vai se tornar mercadoria. Quando ela se torna mercadoria, ela é agregada a valor, ela começa a ter preço, ela vai ser coisificada, e aí vai se perceber que esta terra, ela tem coisas que produzem, ela tem um subsolo que produz, né? E tudo isso tem que ser transformado. Então, o vínculo que se estabelece entre a terra, entre a floresta, né? Entre os bens patrimoniais no sentido da natureza, como é questionada toda a parte das reservas, né? Porque vai se tratar como utilidade, como se tem que ter uma serventia, porque se não tiver serventia, não tem progresso. Aonde que está a vida, né? Então, é onde que a Hannah Arendt, ela estabelece uma distinção, objeto de uso comum, cuja importância é definida pela sua utilidade. E de outro, a obra, né, que é de relevância, que não tem uma utilidade, mas ela está ali. E aí, nós analisando, ela tem uma grande utilidade, certo? Aquilo que é tido pelo capital, que não é útil, que não tem serventia, ela tem um outro tipo de serventia. Ela vai estar dentro vamos dizer assim, vai agregar a valores que são implícitos, mas que se tornam e que vão ajudar no próprio fabrico, né? Vão ajudar, vamos dizer assim, na própria beleza, no próprio clima, se tratando da questão do meio ambiente. O pensamento não produz coisas, evidentemente, mas ele se torna tangível no processo de reificação, ao preço da própria vida. É sempre na letra morta que o espírito vivo deve sobreviver, que está na condição humana.
A durabilidade do mundo humano se funda justamente na permanência da obra de arte, né? Então, se nós olharmos a poesia para Hannah Arendt, cujo material é a linguagem, é a mais humana e a menos mundana das artes. A durabilidade da obra, ela tem a durabilidade pela memória, pela lembrança, por aquilo que ela é transformada em memória. E aí onde ela vai afirmar que a questão, a dimensão transcendental que encerra um significado existencial, quer dizer, a condição humana da obra é a mundanidade. Tudo que, repetindo o que eu falei antes já, tudo que nós fabricamos hoje é para o mundo. E a pergunta é, até onde o que é produzido serve para a vida humana? Até onde nós estamos, o que é produzido, nós fazemos uso dela, né? Nós chegamos a uma grande produção, vamos dizer assim, ao grande sucesso da inteligência humana, ao grande progresso, à grande potência da tecnologia. O que a tecnologia, todas essas produções, estão ajudando a vida humana? Que tem várias respostas e tem muitas situações, né? De um lado, a condição da obra é a mundanidade, e do outro, é pela atividade da obra do homem Faber que o mundo se torna possível. Então, veja bem, o Homo Faber, ele transforma a natureza para o mundo se tornar possível. Só que dentro dessa vamos dizer assim, dessa transformação, ele se sente um Deus e começa a transformar rápido, né? E, lógico, ninguém de nós gostaria de viver num calor que não tivesse um ar, né, condicionado, que nós devêssemos andar ainda de burrico, andarmos de carroça, ou tantas outras coisas. Logicamente, o homem tem que progredir, ele tem que transformar coisas para atender às necessidades humanas. Só que, como alguém está escrevendo ali, que eu li rápido, aí ele vai perdendo o quê? A essência humana, porque o fabrico das coisas se coloca acima do humano. Então, não serve mais para as pessoas, mas serve para o mundo, né? Quer dizer, serve para o grande palco das grandes questões, das grandes fabricações. E aonde, vamos dizer assim, nós vamos estar, a sociedade ela vai estar sendo condicionada a esse fabrico de coisas, né? Como custou para nós, está custando, nós estarmos em casa, como eu fico pensando, fazendo uma reflexão, né? Como eu sou jovem há mais tempo que muita gente que está me assistindo, que eu não sei quem está tudo me assistindo, mas eu vivi uma época que não tinha luz elétrica. Eu vivia num que a gente hoje chama de sítio, mas a gente tinha luz a querosene. Era ruim a luz de querosene? Eu não conhecia outra, eu só achava ruim depois que conhecia a luz elétrica. Eu estudava, fazia tarefa com luz de querosene, e ninguém morreu por isso, né? Mas, quer dizer, lógico que a tecnologia, ela foi mudando, e a gente também vai mudando e vai melhorando. E aí onde nós não podemos, vamos dizer assim, manipular a essência humana, mas nós temos que ajudar que as pessoas, elas se tornem cada vez mais gente. Quer dizer, nós vamos incrementar a existência humana.
o fabrico das coisas, ele deve estar dentro da condição da existência humana, no sentido do labor e trabalho e ação, né? Então, dentro disso, nós, como eu estava dizendo, nós nos condicionamos e nós nos acostumamos com as coisas que nós temos. E aí, como eu estava dizendo da questão do sítio, hoje ninguém consegue mais ficar em casa, né? Nós não conseguimos ficar em casa, estou dizendo vocês, também me coloco no meio, porque nós estamos acostumados a sair, a tomar uma gelada, a nos divertir, a sair na night, não sei mais o que, não sei mais o que. No tempo que não tinha luz elétrica, nós não tinha isso, né? Não tinha essas questões. Então, o que eu estou colocando esse exemplo para chamar a atenção como nós nos condicionamos às coisas fabricadas, né? E aí é onde a violência aumentou. A mãe que não sabe mais cuidar de filho, o marido que não sabe viver com a mulher e vice-versa, né? Começa as arengas, as encrencas, não sei mais o quê. Quer dizer, nós estamos, a gente não se suporta porque nós estamos condicionados às várias questões que são oferecidas fora da nossa casa. Nós temos coisas em casa, mas nós também temos coisas fora das casas, né? Então, onde Hannah Arendt caracteriza o mundo como espaço público, na medida em que é comum todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele, né? Então, o mundo, veja bem, ele tem a ver com o artefato humano, com o produto das mãos dos homens, com os negócios realizados entre os que habitam. Então, conviver no mundo significa, essencialmente, ter um mundo de coisas interpostas entre os que nele habitam em comum, com uma mesa se interpõe entre os que se assentam ao seu redor, né? Como um intermediário, o mundo, ao mesmo tempo, separa e estabelece uma relação entre os homens. Veja onde nós nos localizamos, né? O mundo, ademais, ela continua isso na obra Condição Humana, ademais deve ter uma morada para os homens, porém, para que isso ocorra, se faz mister que transcenda a mera funcionalidade das coisas produzidas para o consumo e a mera utilidade dos projetos produzidos para o uso. E aqui nós chegamos num ponto, dentro desse espaço público, todas as coisas produzidas, elas devem ter uma serventia, onde nós temos toda a massificação dos meios de comunicação, da propaganda e tudo. Então, eu tenho um pote bonito lá em casa, mas já alguém me oferece um outro pote mais interessante. Eu não preciso daquele pote, mas eu vou ver porque ele é mais interessante, eu vou comprar. E assim se faz. Então, nós vivemos vamos dizer assim, dentro dessa massificação para o consumo. Por quê? Porque estão se produzindo muitas coisas, né? Então, o espaço público significa mundo, significa também tudo que pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível, né? A atividade da obra, embora produza um mundo de objetos, artefatos, que aparecem no espaço público, não constitui uma atividade propriamente política, é antes apolítica, pois o homo faber vive no isolamento enquanto fabrica seus objetos. Veja, antes você tem o artesão, ele está no seu isolamento, vamos dizer assim, dentro do seu mundo privado. Aí ele acha, ele entra no fabrico, né, da produção, ele se sente cidadão, ele produz coisas, ele faz parte dessa civilização, e quando vai ver, ele vai fabricar objetos sozinho, porque, vamos dizer assim,
dentro dessa massificação dos objetos produzidos, se eu sou uma costureira, eu vou só costurar a manga das camisetas, eu não vejo a camiseta no final. Eu não sei fazer a camiseta no final. Então, A apresentação, a tela da professora travou para vocês? Podem me confirmar aqui no chat? Professora Lilian, você está escutando a gente, professora? Sara, você está aqui na sala, Sara? A professora saiu, acho que ela vai entrar de novo, tá? Vamos só aguardar um pouquinho, tá bom, gente? Para ela poder retornar aqui e continuar a fala dela, tá bom? Enquanto isso, a gente aguarda a professora retornar à sala. Vocês podem deixar aqui no chat quem ainda não colocou o seu nome completo, a instituição da qual pertence e o e-mail, tá? Para a gente depois fazer a certificação e enviar por e-mail. Ah, perfeito, Cristina. Enquanto a gente aguarda a professora retornar também, se vocês quiserem, podem deixar aqui no chat registrado as dúvidas também, tá bom? Que eu estou aqui anotando para no final ela poder responder, tá bom? Oi, professor Sérgio, tudo bom? Deu um problema aqui, já voltei, tá? Já voltei, desculpe. Tudo ok, professora? Tudo bem, deu um problema aqui na parte elétrica. Oi, tudo bem, boa noite. Tá, boa noite. Tá, desculpem, hoje foram várias coisas, além da tosse, aí deu esse trem, né? Então, posso continuar?
Alô? Pode continuar, professora. Tá, posso continuar, né? Então, tá. Que hora que nós temos agora? São 6h30? São Mas 7h30, quase. já? Meu Jesus, misericórdia. Então, tá bom. Aí, continuando, enquanto a gente, continuando nesse pensamento, né, dentro dessa massificação desse pão de consumo, né, desse bem de consumo, aliás, que cada vez mais está se impondo na nossa vida e está se impondo dentro da vida pública, principalmente da vida pública, e a nossa tendência é estarmos dentro da vida pública, porém, voltados para si. Por quê? Por isso que eu coloquei a partir da leitura de Hannah Arendt. Qual é a tendência? É voltar só para si e esquecer da vida pública, sem analisar a vida pública, sem analisar a esfera política, né? Porque nós somos seres políticos e nós temos que analisar essa esfera política. Então, nós, assim, o trabalho, ele vai produzir e vai materializar as coisas abstratas. A distinção entre o trabalho e o labor, então, o trabalho é sempre um consumo rápido ou imediato. O labor, aliás, exige sempre o consumo rápido ou imediato. O trabalho, não. O trabalho precisa, como eu falei antes, precisa ter essa durabilidade, né? Vamos ver um pouco mais, que já para... Só um instantinho. Então, dentro dessas ideias que provocaram, né, Hannah Arendt, nós, como eu coloquei na listagem antes, né, então, onde ela discute a questão do poder, né, e onde ela diz assim, que o consenso, ele estipula o poder, porque vai se tornar um objeto comum. E a violência, faz a pergunta, a violência poderia ser o poder? A violência é a destruição do consenso em que tem o domínio e não tem o apoio dos demais, né? Então, o que se presencia, quer dizer, o que Hannah Arendt colocou nessa questão, que o que foi dentro dos regimes totalitários, né? O que foi? Foi sempre uma violência, né? A violência que estipulou um poder, que afastou a maior parte da população, e alguém deu apoio, que sempre tem alguém que vai dar apoio dentro desse palco político que ela viveu, né? Sobre a questão dos estudos dos direitos humanos e cidadania, onde os vários direitos são promulgados, e ela questiona esses vários direitos, inclusive a criação da ONU, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Por que precisa promulgar os direitos se esses direitos não são respeitados, né? A situação dos apátridas, né? Que são os sem Estado, sem pátria, onde foram tirados os direitos, foi tirada a sua cultura, foi tirada a sua língua, né? Foi tirada a sua religião, foi tirado tudo. Então, é um ser que não tem cidadania. E aí proclama, vamos dizer assim, o direito universal dos direitos, para quem isso? Para quem serviu, né? Então, aí, onde ela diz que os direitos, eles devem ser garantidos, cada um dentro da sua pátria, que tem que ter uma nacionalidade. Como não poderia ser declarado judeu, então ele tinha que se declarar alemão, inclusive mudar o nome para nomes alemães, para poder ser reconhecido como gente. Quer dizer, o apátrida é aquele que nem é considerado gente, certo?
eles são desintegrantes do Estado e sem garantias. Então, todas as convenções que foram realizadas, porque foram realizadas por quem? Por Estados soberanos, né? Então, desde 1941, 42 até 45, onde vários direitos são promulgados. E aí, onde vai se construir uma nova cidadania. Quer dizer, por que uma nova cidadania? Pelo fato de a maior da população judaica e outros que não aderiram ao nazismo para serem considerados gente, para não morrer, né? Mas o que significa direito a ter direitos? Por isso ela vai dizer, ninguém tem o direito de obedecer. Porque essa questão da obediência era para obedecer um Estado soberano, mais nada. Não tem liberdade individual, certo? Não tem, tem que ser universalista, não pode ter a sua vida política dentro do seu Estado, né? E onde, como eu falei já desde o início, se dá a massificação da sociedade, onde, que é essa massificação? Ela vai dizer que se criou dentro do Estado de poder, ou dentro do poder constituído, se criou a incompetência, a incapacidade de fazer juízos morais e reflexivos e críticos acerca das ordens estabelecidas, né? E aí onde a gente entra na banalidade do mal, que quer dizer o quê? Essa banalidade do mal que Hannah Arendt classifica é o não reconhecimento do humano e seus direitos, é a aspiração a cargos políticos. Então, eu faço porque sou mandado. Eu não consigo visualizar, eu não consigo perceber o outro, eu não consigo perceber a política que está sendo desenvolvida, eu não consigo perceber o contexto na qual eu estou inserido. Eu obedeço por obedecer. A falta, aí é onde ela vai colocar, que tem dentro desses processos todos a falta de clareza de conceitos históricos e a falta de pesquisas científicas, né? Quer dizer, o estudar é o analisar, é não entrar na massificação, né? E nós, como profissionais, estudantes, nós temos a obrigação de estudar e analisar, porque dentro do que nós estamos vivendo nessa sociedade pós-moderna, como eu já falei no início, Bauman coloca a sociedade líquida, né? Para nós não entrarmos também dentro dessa liquidez e entrarmos na massificação, para olhar por trás das cortinas o que está acontecendo, né? E para isso preciso ter pesquisas, eu preciso ter os conceitos históricos bem fundamentados, bem elaborados, onde ela vai ressaltar a história e a memória, porque a história ela vai estar sempre representada pelas fontes, certo? E a memória é uma elaboração a partir das experiências de cada um e onde a história instrumentaliza a memória. E eu coloco que tem que ter criticidade. E dentro dessa questão da memória, por exemplo, Michel Pollack, ele trabalhou na sua pesquisa, com pessoas que trabalharam, que foram soldados nas trincheiras, e as suas esposas que estavam em casas, e onde ele vai trabalhar as diferenças das memórias por causa das experiências. Enquanto o marido dizia, olha, na trincheira, eu ajudei um inimigo, um soldado, porque nós estávamos com muita fome. A gente tomava água das nossas botas, de tanta fome que nós passávamos. A mulher não sabia. Ela dizia assim, a mulher desse soldado que ele entrevistou, e aí onde
ela dizia, quando o meu filho nasceu, meu marido estava na guerra, mas eu não sei o que aconteceu. E meu filho, graças a Deus, nasceu saudável. Então, aqui, só para exemplificar a experiência da memória. E, nesse sentido, é que nós temos que ter a história na mão. Nós temos que entender a filosofia que está atrás disso tudo, né? Que vai iluminar os pensamentos. Então, aí onde ela faz uma crítica também, a antiga convicção do Homo Faber de que o homem é a medida de todas as coisas, foi promovido ao posto do lugar comum, universalmente, né? E aí entra a questão da alienação do mundo. O que é essa alienação do mundo? Que é não entender o processo que está se desenrolando, que está se desencadeando. É não tentar compreender, acompanhar esse processo, né, onde precisa ter esse conceito de processo muito bem elaborado, muito bem presente, né? Então, essa modernidade, o que ela vai colocar, o que ela colocou, não é uma mera causalidade, não é causa e efeito, mas vem vindo há longos e longos anos, onde a sociedade, o homem constrói, né? Ele vai elaborando, e onde é necessário entender todo esse processo para não fazer análises falsas ou entrar na liquidez da sociedade. A ação, ao contrário da ação, que consiste em parte no desencadeamento de processos, e ao contrário do labor, que segue de perto os processos metabólicos da vida biológica. A fabricação percebe os processos quando chega a percebê-los como simples meios para um fim, isto é, como algo secundário e derivado. De repente, nós também achamos isso ali, isso faz parte da vida. Não é que faz parte da vida. É um processo que foi construído e que tem um fim, que tem objetivos, né? E onde Hannah Arendt, ela chama a atenção para essa questão da alienação no mundo, e no sentido da promoção da introspecção e expediente unipoderoso para a conquista da natureza, quando aquelas faculdades destinadas basicamente a construir um mundo e produzir coisas mundanas. Temos que entender esse processo também como um processo que vai construir, né? Que tem objetivos de construção. A própria vitória do Homo Faber seria invalidada e finalmente abolida pelo princípio ainda mais moderno do processo, cujos conceitos e categorias são inteiramente alheios às necessidades e aos ideais do Homo Faber. Todo esse princípio de utilidade, ele vai produzir insegurança na relação entre o homem e o mundo, pois as coisas produzidas lhe deu existência já não são consideradas em sua utilidade, mas são resultados mais ou menos acidentais do processo de produção. Então, são valores secundários. O Homo Faber, ele perde valores, né, onde ela vai colocar o fracasso do Homo Faber, dentro do sistema de fabricante de objetos. Ele se define não como fabricante de objetos e construtor do artifício humano, que também inventa instrumentos, mas se considera primordialmente como fazedor, que é onde a diferença de construir e fazedor são coisas diferentes. Então, ele é um fazedor de instrumentos, especialmente um fazedor de instrumentos para fazer instrumentos, que incidentalmente produz coisas, né, que é o princípio da utilidade.
é o processo de produção só. E onde a felicidade, né, ela trabalha com Bettel, e que ele calcula a dor e o prazer, que eu achei muito interessante essa parte ali, é onde trabalha essa questão da soma total dos prazeres. A felicidade, do Bettel, é a soma dos prazeres, menos as dores, né? E onde você tem sensações. O princípio de Bettel ela vai dizer o seguinte, que o que é comum a todos não é a felicidade, mas sim a não sentir dor. Entra na questão do epicurismo, entra na questão do hinduísmo, principalmente na questão do homem moderno, né? Então, o seu princípio não é o prazer, mas a superação da dor. Né? E se você, por exemplo, fazer uma pergunta, né? Se perguntares para alguém, né, se deseja saúde, ele responderá sim, porque a doença é dolorosa. Então, o conceito de felicidade não é sentir-se feliz, mas o conceito é não sentir dor, porque a dor é comum a todos. A dor é o único sentido interior encontrado na introspecção, cuja independência dos objetos palpáveis rivaliza a certeza axiomática do raciocínio lógico e aritmético. Por que ela trabalha essa questão da dor? Porque ela observou, ela pesquisou em cima disso. Ela conviveu com a dor todo o tempo, com as dores das pessoas. Ela conviveu com as dores dos judeus, né? E aí, onde ela vai, os judeus, eles faziam tudo para quê? Todos nós, tomar aquele chá, aquele remédio, fazer tal coisa para não sentir dor. Mas a gente não diz para sentir-se feliz, certo? A felicidade é sempre concebida como ausência de dor. Então, quase terminando, né, que a gente está chegando aí, vai ter as perguntas também, e os questionamentos, né? Em última análise, a vida é o critério supremo ao qual tudo mais se subordinou. Os interesses do indivíduo, bem como os interesses da humanidade, são sempre equacionados com a vida individual à vida da espécie, como se fosse lógico e natural considerar a vida com o mais alto bem. Então, a teoria da evolução do ser inferior, exemplo, dentro dessa questão do macaco, que é um ser inferior, vai surgindo o ser superior, né? O homem, ele tomou o lugar, né, primordial de toda essa natureza. E essa mudança implica mais com a visão mecanicista do mundo. Quer dizer, o que ela chama a atenção, não podemos ter uma visão mecanicista, mas nós temos que ter uma visão científica do mundo, uma visão filosófica do mundo, uma visão histórica do mundo. Dentro desse, assim, se provoca uma cisão entre o sujeito e o objeto, inerente à consciência humana, irremediável na contraposição cartesiana do homem como rescotijas, e o mundo circunvizinho. Desaparece inteiramente no caso de um organismo vivo cuja substância depende da incorporação e de consumo de substâncias externas. Então, o naturalismo versus o materialismo do século XIX, que aparentemente ele encontra a vida, na vida consegue um modo resolver na filosofia cartesiana e, ao mesmo tempo, transpor o abismo cada vez maior entre a filosofia e a ciência, né? Dentro desse pensamento filosófico, ela trabalha com Marx,
com Nietzsche e Bergson, e onde ela vai dizer o seguinte, que dentro desses filósofos que analisam a vida humana, que analisam a produção, que analisam, no caso de Bergson, a memória, no caso de Nietzsche, a questão do existencialismo. O que tem em comum entre eles? Que não é o trabalho e a mundanidade, como também não é a ação. O que tem em comum entre eles é a vida, é a fertilidade da vida. Então, o que ela quer dizer com isso? Que o bem supremo vamos dizer assim, desse cenário, que eu pincelei um pouco, né? O que tem de bem supremo é a vida, mas não existir por existir, mas a fertilidade da vida que é necessário, né, descobrir a essência dessa vida, dentro dessa esfera política, dentro dos regimes totalitários que abafaram civilizações inteiras, culturas todas, onde fizeram que as pessoas, a população, se sentisse inferior, né? Os campos de concentração, que como se fossem pior que animais, quer dizer, tirou toda a identidade, tirou tudo das pessoas, da população, e a população toda, e hoje, eu diria, nesse contexto pós-moderno, o que nós precisamos valorizar? A vida, mas a fertilidade da vida, quer dizer, onde nós vamos produzir coisas não para ter mais algo que produza para o capitalismo, para o consumo, mas coisas que vão ajudar as pessoas a viver, as pessoas a encontrarem o sentido da vida, que são os questionamentos maiores que nós temos, né? Quer dizer, dentro desse palco, dentro desse cenário, o que nos questiona, o que nos aflige, o que aflige a população, certo? Dentro de um cenário de grandes produções, o que sobrou para a população, o que sobrou para o trabalhador, o que sobrou para a periferia, o que sobrou para os povos tradicionais, o que sobrou para o agricultor, o que sobrou para as mulheres, né? Então, nós temos uma grande produção de coisas, né? E, ao mesmo tempo, nós precisamos de vida, nós precisamos da fertilidade da vida, ou, melhor dizendo, a essência da vida. É isso, eu agradeço a vocês, estou aberta a críticas, a questionamentos que vocês gostariam de colocar. Perfeito, professora. Já tem algumas perguntas aqui que foram colocadas durante essa apresentação. Eu vou falar aqui já uma. É a Francine. Ela perguntou assim: o radicalismo da política está nos levando a um novo tipo de totalitarismo? Bom, vamos dizer assim, os regimes totalitários, eles são uma complexidade, né? Eu não posso afirmar que pode ser um totalitarismo, mas o que a gente vê, a gente caminha para vamos dizer assim, é assim mesmo, né? Porque o totalitarismo, o regime totalitário, ele consegue encantar as pessoas no sentido de elas acreditarem. Veja que Hitler fez, ficava 4 horas o povo de pé escutando. Então, o regime totalitário, como Stalin, né? Mais tarde, Fidel Castro conseguia também fazer isso. Eu mesmo assisti, na época não tinha vídeo, não tinha nada, era só gravação, a gente ficava sentado 4 horas sem ir no banheiro, sem tomar água, porque a gente ficava encantado em ver como a pessoa ela conseguia falar da política
e encantar a emoção das pessoas e fazer com que a pessoa acredite nela, acredite naquele regime, né? Então, o regime totalitário, ele é muito complexo. Talvez hoje a gente poderia dizer analfabetismo político que nós temos, em todos os sentidos. Não sei se respondi. Tá, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é da Edneia, eu acho que é assim que se pronuncia. Esse pensamento traz à luz sobre a perda da essência humana, em que em seu lugar surgem as doenças psíquicas. Sobre a questão das doenças, olha, dentro, vamos dizer assim, quando se não se trabalha, ou quando o ser humano ele é desvalorizado, estou pedindo para desligar o vídeo, quando não se dá atenção ao ser humano, de ele sentir-se pessoa, de sentir a sua essência, logicamente, nós vamos ter doenças de várias origens, são consequências nisso, né? Então, vamos dizer assim, hoje tem religiões que estão voltando para a pessoa voltar-se para si mesma sem uma consciência política, certo? Temos estudos clínicos que voltam, vamos dizer assim, os estudos para a pessoa se encontrar dentro de uma esfera política também, né? Então, segundo o pensamento de Hannah Arendt, tem que ter um equilíbrio entre a esfera política e a esfera privada. A pessoa se ter nas mãos, vamos dizer assim, para ela compreender em que momento ela está. Ela está dentro de um momento, de um contexto, de um cenário. Ela Professora? Acredito que a tela da professora travou novamente, né? Vamos aguardar só mais um pouquinho, então, gente, para ela retomar aqui. Bom, a professora acabou de sair daqui da sala, eu acredito que ela vai voltar aqui para poder continuar a fala dela, tá bom? Vamos aguardar mais alguns instantes.